Sabe que os grandes crashes da história sempre tiveram guerras muito próximas? Chegou a hora! Market News, talvez o Market News mais importante que eu tenha feito em todo esse ano de 2022. Nós vamos falar sobre recessão, nós vamos falar sobre os balanços das empresas, nós vamos falar sobre o oil, nós vamos falar também sobre o ouro. Sabia que o ouro pode dobrar? Tem a ver com a Rússia e tem a ver com a China. Tem muita coisa acontecendo, gente, particularmente com os índices americanos. Esse Market News está imperdível. Tá sentindo? Cheiro de bear trap, armadilha de urso. Vamos falar do Market News quando o mercado agora tá na ganância. Sabe que o mercado, quando tem crash, é sempre na ganância, nunca é no medo. Será que a gente tá vendo uma armadilha aí nessa queda toda? Será que vai vir sangue nas ruas? Infelizmente, a promoção da Highlight e a promoção da Apex já acabaram, mas os códigos, eles ainda estão valendo. Então, abra aqui a descrição e pegue os códigos. Você tem que clicar ali em mais e daí pegar o link na descrição. BankMath 40 para Highlight e o código que está aqui na tela, TUULIWHX para Apex. É muito importante que vocês cliquem e vejam ali na descrição do vídeo que tem um monte de informação que eu sempre coloco ali, tá, gente? Então, clique em mais ali. O meu tá aqui more, porque tá em inglês. Mas ali tem várias informações importantes que você não pode perder. Inclusive, às vezes tem índice na descrição que você pode chegar mais rápido e encontrar o que você quer. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho? Ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Será que já vimos o pior? Bem-vindos a mais um Market News. Eu sou a doutora C e nós vamos agora aos principais acontecimentos que vão ser grandes essa semana. Então, fique ligado, vem comigo. Hoje o mercado fechou em queda, o que foi uma coisa bem significativa. 2% o Nasdaq negativo, menos 1,44% aqui do SP 500. E o Dow é o mais bullish ainda, fechando em menos 1%. Impressionante como as ações industriais continuam fortes. Então, vamos falar sobre os setores para entender o que aconteceu com esse mercado. O mercado aqui, gente, foi tipicamente risk-off, ou seja, de tendência de baixa, quando a energia, a tecnologia e o setor de comunicação aqui fecharam em vermelhão. Na verdade, tudo fechou vermelho. A única coisa que fechou verde aqui foi o setor de utilidades, né? Complexo aqui por oil, por uma questão lá da OPEC e os futuros que estavam contando. Mas não vou falar de oil agora, vamos seguir aqui que depois é outra história que eu vou falar para vocês mais adiante. O que importa e precisa saber é que quando todo mundo fica muito bearish, né, as pessoas tiram dinheiro da mesa, elas saem daqueles ativos de muito risco e vão para aqueles que não têm tanto risco. Então, quando o dinheiro sai desses ativos de risco, tipo os índices, né, e aí fica mais em utilidade e o consumidor defensivo, isso aí é porque as pessoas começaram a ficar com medo, né? E aí começar a questionar, será que a gente tem um topo pela frente ou não? O próprio sistema de saúde, ele também é um ativo de defesa. E se a gente for olhar aqui no mapa, tá tudo vermelho, né? E é por isso que a gente viu os verdinhos aqui, né? Consumidor defensivo e o setor de utilidade, né? As techs aqui, a Amazon, Meta, que era o antigo Facebook, né? Apple, tudo vermelhaças. Bem como também a Microsoft. Então, vamos tentar entender o que aconteceu, né? Vamos ver o gráfico aqui, então, diário do SPY, que é a ETF do SP 500, o índice americano. A gente enxerga aqui claramente uma cunha ascendente, tá? Normalmente elas rompem para baixo mesmo. E, basicamente, a cunha ascendente realmente rompeu para baixo. Mas tem uma linha azul aqui interessante, que toda vez que o mercado bateu ali abaixo dessa linha azul, ela basicamente segurou, né? Então, quem sabe, né? A gente chegou a bater aqui na linha azul. Vamos ver se segura. Desde ali do 13 de outubro, né? Quando eu avisei aqui do possível fundo, né? Contemple o fundo de 2022, né? Então, vamos ver o que acontece. Então, é possível que o mercado venha a recuperar uma vez que bateu nessa linha de tendênciazinha azul aqui. E eu, sinceramente, acho que vai segurar, né? Primeiro, gente, porque, cara, hoje foi surreal. Hoje, a gente bateu na média esperada semanal
da mínima e mesma coisa para o diário. Então, são vários desvio padrões para baixo. Então, normalmente existe um movimento de retorno à média quando a gente vai muito para o extremo e agora a gente está exatamente nesse ponto extremo. Então, se vocês olharem para essas linhas pontilhadas azuis, essas aí são as linhas do semanal, tá? Então, o movimento semanal superior seria 413 e o inferior, né, seria 400. Então, agora a gente chegou a bater 393, né? Isso aqui dá quase $7 abaixo do movimento semanal esperado da mínima, né? E quando eu falei hoje, né, da mínima do semanal esperado, eu estava me referindo ao oil, né? Porque eu estou aqui falando do SPY, mas o que está acontecendo com o oil é muito interessante. E eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, nós estamos em menos um desvio padrão aqui para o SPY. Isso aqui é um movimento extremo bastante importante. E é importante saber esses desvios padrões, e aqui eu estou falando de curva normal, porque normalmente quando a gente bate no extremo é comum que a média ela se torne um magneto. Então o ímã, né, vai e puxa esse movimento ali para tentar voltar para esses 400. E por que não, né? Só que assim, né, isso pode acontecer ou não, dependendo do nível de agressividade que o oil ele começar a dar venda, porque se der venda muito forte, ele puxa tudo, porque o oil, ele é, assim, o sangue do setor militar, né? E aí ele puxa as ações de tecnologia muito fortes junto com ele, e aí cai os índices americanos violentamente, que é o que basicamente a gente viu hoje, né? Agora, se a gente olhar para esse MACD aqui, olha só que interessante, ele começou a dar venda no SPY. Então, esse cruzamento do MACD aqui é bem bearish, tá? De tendência de baixa mesmo. E nós estamos muito próximos da onde o MACD, da outra vez, ele deu venda também. Então, por isso que é importante agora a gente falar sobre o índice de volatilidade e medo, que é o VIX. O VIX ele é inversamente proporcional ao mercado. Quando o mercado sobe, é porque o VIX está caindo, dando uma folga, a pessoa não está com medo, aí ela quer comprar, né? E da mesma maneira, quando o VIX sobe, é porque está tudo muito com medo. E aí, quando o mercado cai, tá? É porque normalmente o VIX já subiu antes, né? Ele é precoce, é o marcador mais precoce que a gente tem de reversão do mercado, é o VIX. Então, acima aqui a gente vê o VIX e ali em azul a gente vê o SP500. Então, olha que interessante, o VIX está subindo pelo segundo dia consecutivo, batendo agora na média de 20, que é uma média primária muito importante. E quando o VIX sobe, é porque está todo mundo com medo, né? Antigamente tinha essa frase, né, que acho que vale e cabe bem agora, compra quando todo mundo tiver em pânico ali com o VIX no 20 para vender lá em 30. E basicamente é o que está aparecendo aqui, né? Vamos ver se é isso mesmo ou não. E é interessante que o VIX subiu, né? E aí a gente vê aqui em azul o SP500 caindo. Então, esse sinal de compra aqui do MACD, ele tá para o VIX, tá? Não é para o SP500. Então, se a gente tiver essa compra aqui do VIX, o índice de medo ele deve aumentar e aí o mercado ele corrige, né? A gente subiu por várias semanas aqui. É interessante a gente comparar agora esse achado com o que aconteceu aqui em janeiro. Quando o MACD deu uma compra aqui do VIX, nossa Deus, ele começou a subir enlouquecidamente e aí o mercado veio abaixo. Então, você vê que no início o mercado até finge que vai subir, né? Você vê ali que o SP500 ameaçou a querer subir, mas o VIX já sabia que esse mercado realmente ele ia corrigir e corrigiu. Em novembro de 2021 também foi a mesma coisa, sinal de compra ali no MACD, o VIX começou a subir, o mercado ali, o SP500 ficou enrolando, fingindo que não ia vender e de repente deu um vendão. Então, não é porque o VIX está subindo que imediatamente os índices já caem. Às vezes isso aqui demora e é o mais comum, na verdade. Em abril de 2022, aconteceu aqui também uma coisa interessante. Deu o sinal de compra aqui no MACD, mostrando que o VIX ia subir ali em 8 de abril, só que aí o SP500 inventou de ficar de lado, consolidando aqui. E quando o mercado realmente inventou de querer subir, aí sim que deu venda. Então o VIX, ele canta a música da queda antes. E aí a grande pergunta é, será que o VIX não está cantando música de queda agora? E agora, gente, sexta-feira, o que nós temos? PPI. Esse PPI aí é muito importante, é o dado mais importante que a gente tem aqui para acontecer na semana.
Então, às 8h30 East, lá em Nova York, vai dar aqui o PPI. Nós estamos aqui 2 horas na frente de Nova York, tá? Portanto, 10h30 da sexta-feira, coloque alarme aí, porque vai ser importante. Depois, é 13 de dezembro, que tem o CPI também, outro dado muito importante. É como se fosse IPCA brasileiro aqui, dado da inflação. E aí, 14 de dezembro, a gente vai ter o evento ali do FOMC, né? E onde os caras do Fed ficam falando lá e dá toda aquela volatilidade violenta no mercado. Aí a grande pergunta que fica, gente, é o seguinte: será que a gente está indo para a reunião do FOMC sempre caindo? Porque aí é excelente, porque significa que nós estamos muito bullish, tá? É sempre o contrário quando a gente vai para a reunião. Por isso que esse movimento pré-reunião ele é bem importante. E isso é tão importante porque a gente não tem muita notícia pegando agora, sabe? Então, todo o movimento que o mercado faz antes das notícias é bem suspeito. Então, por que será que esse mercado tá desse jeito, né? Segunda foi assim, terça foi assim. O que está acontecendo? Fazem 4 dias que esse mercado ele praticamente está vendendo. Então, o que aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui. Não no Yahoo Respostas, mas no Yahoo Finance, tá? Os caras lá do Goldman Sachs e do Bank of America se reuniram aqui, estão falando, tá acontecendo um crescimento negativo aqui de 2023, que vai acontecer, né? Particularmente, né, o pessoal do Goldman Sachs aqui falando que vai ter um crescimento bem mais desacelerado. E aí os empregos, eles vão ser cortados, né? As pessoas vão perder os seus empregos agora no próximo ano. E a palavra-chave aqui foi esse smaller bonuses aqui, mostrando que os bônus que os CEOs vão ganhar vão ser menor, ou seja, eles vão ganhar menos dinheiro. O próprio pessoal aí do Walmart começou a falar sobre o índice de consumidor menor. E agora a moda é voltar a falar de recessão. Não, é uma coisa impressionante, o mercado subiu totalmente no vácuo, achando que o Fed ia pivotar, ou seja, diminuir a taxa de juros. Aí agora todo mundo volta a falar de recessão, parece que é uma coisa combinada, né? E aí vem a pergunta, né? Será que a gente tá aqui no rally do final do ano, começando, ou será que é aquela fase pior, né? A fase final do bear market, onde a gente tem umas quedas absurdamente expressivas, que é o que eu realmente creio que vai acontecer isso aí no ano que vem, né? Mas aí vem a pergunta, será que vai começar já esse ano? Porque, afinal, a gente teve um movimento de subida bem significativo aqui, né? Então, como é que é o fim do mercado bear? O fim do mercado bear parece que é bom, né? O fim do mercado bear. Não, gente, o fim do mercado bear, ele é cruel. Vai ter uns crashes tão violentos que ninguém vai acreditar no tanto que os índices americanos e aqui no Brasil também vão acontecer, né? Aqui no Brasil tem várias outras coisas acontecendo, principalmente com o setor militar, com essa confusão aí de Maduro e os caras do Chile querendo invadir o Brasil e o exército todo tá nas fronteiras, tá? Então tem muita coisa aqui pegando no Brasil, tá? Mas lá nos Estados Unidos, quando começa o fim do mercado bear, vai ser uma choradeira, porque a gente vai ver o mercado cair de uma maneira muito drástica. Nessa fase final do bear market, o que acontece? Os 10 anos, aquele rendimento dos bonds, né? Ele para de fazer aquelas spikes malucas, aqueles movimentos para cima, começa a ficar mais estável. O dinheiro, ele ainda vai bastante para os bonds, ou seja, o dinheiro sai da bolsa de valores, vai para a renda fixa, que é o que a gente também está vendo aqui, mesmo com toda essa subida do mercado. E isso acontece porque a bolsa de valores continua a cair. Os índices caem porque refletem todos os resultados das ações que caem. Esse bear market foi o bear market mais estranho da história, porque até agora o que acontecia? Todo aquele rendimento das empresas corporativas, ele estava positivo, então não parecia bear market, porque esses earnings, né, eles são sempre negativos, mostrando que está em recessão, não está crescendo, está tudo ruim. Só que a partir dessa semana, o que aconteceram? Os resultados começaram a vir bem negativos, com os resultados das empresas vindo com um negativo bem importante, gente. Então, bem-vindo ao bear market propriamente dito. E nessa última fase do bear market, aí as pessoas param de ficar com agora meu problema é a inflação,
agora o problema é a taxa de juros. E aí todo mundo entra num medo, num pânico violento de recessão e que as pessoas vão ser demitidas e que vai faltar dinheiro e que daí fica todo mundo muito preocupado. Porque quando os resultados das empresas, né, esses earnings, eles vêm negativos, aí tudo se contrai, os PL lá contraem tudo, e aí é uma confusão danada, porque com muito medo e com pouco crescimento na economia, né, tudo fica ruim. Então, provavelmente o que vai acontecer em 2023, vai ficar todo mundo preocupado com os earnings, vai ficar todo mundo preocupado com os balanços das empresas. E aí, se realmente a gente tiver na fase final do mercado bear, vai ser uma choradeira, porque só vai vir resultado ruim, notícia ruim para tudo que é lado. E aí que mora o perigo, porque as valuations da empresa, ainda que os balanços das empresas venham bastante abaixo do esperado, e a gente já está vendo isso, porque a média aqui está dando menos 20%. Então, ainda que o mercado da Bolsa de Valores mantenha os mesmos PLs, né? Ou seja, ainda que a Bolsa de Valores mantenha a mesma valuation, né? O mesmo valor ali das empresas, o mercado simplesmente pode cair mais 20% para baixo, exatamente devido a essa contração dos balanços das empresas, bem abaixo do esperado. E aí, a gente vai ver o SPY lá bater em 320. Então, isso aqui é o pior que pode acontecer, né? E a gente pode chegar nesse valor lá por março. Bom, e depois de tanta notícia ruim, vamos falar agora de coisas boas, porque tem várias coisas bullish aqui ainda aparecendo. E vamos falar da renda fixa, vamos falar aqui da HYG. Então, lá para cima, a gente vê HYG, né, em azulzinho. E aqui embaixo a gente vê o SP500. Então, olha que interessante, a renda fixa, HYG, os High Yield Bonds aqui, esses bonds estão fazendo fundos mais altos. Ou seja, o Smart Money está comprando, gente. Ele não está se desfazendo aí do mercado, ele está comprando. Agora, o que está acontecendo aqui no SP500? A gente está fazendo fundo mais baixo. Isso aqui é uma divergência de compra. Isso significa que o Smart Money está comprando. Eles não estão, vendendo tudo para dar crash. Não é o momento ainda. Não se deixe enganar. Os bonds, a renda fixa, sempre vai primeiro. E aí é interessante, porque toda essa venda que a gente está vendo, na verdade, é bastante bullish. Se for realmente uma continuação da subida aqui que a gente vê. Então, se por um lado a gente viu o SP500 aqui vendendo desde 1º de dezembro, aniversário aí, não tinha grandes notícias aí em 1º de dezembro. Só o aniversário da minha bebê, mas que não tem nada a ver com o mercado. Tudo bem, 2 de dezembro a gente viu uns números legais ali nos empregos, mas o problema não é esse. O problema é que nesse mundo maluco de hoje, o bom é ruim, o ruim é bom. Então, o Fed, ele quer que a economia, ela piore, ele quer que as pessoas percam o emprego. Então, números bons de empregos é o contrário, é ruim. Deveria ser bom, mas é ruim, tá? Nem vou explicar muito, porque não faz muito sentido para mim, mas é o novo normal, tá? Então, a grande questão é que esse mercado não vai se movimentar muito até que os americanos mostrem o novo IPCA deles, vamos dizer assim, que aqui no Brasil a gente tem o índice da inflação lá, CPI. E esse CPI aí, ele vem na semana que vem. Então, o que eu estou imaginando aqui, na melhor das hipóteses? Que essa linha azul, ela venha segurar, como ela já segurou das outras vezes, e a gente veja uma tentativa de recuperação do mercado. Agora, se até o PPI a gente vê que esse mercado realmente veio abaixo, seja o PPI dessa semana ou o CPI da outra semana, né? E se essa linha azul aqui não segurar, bom, aí a gente vai lá para 372, né? Que deve ser o suporte mais próximo. E aí a gente pode cair até lá e fechar o gap. Mas assim, por causa que o Smart Money está comprando bonds, né? Por causa que a gente já tem essa divergência aí de compra, e porque essa linha azul aqui sempre segurou ali no suporte no passado, sem falar que o SPY fechou hoje menos um desvio padrão para baixo, que é muito importante, um extremo bem significativo. Eu acho meio brabo a gente cair aqui sem antes dar uma respirada, né? E voltar para a média. Depois a gente pode cair, mas é meio difícil esses movimentos muito continuados em linha reta. E aí, porque a gente
Boeing voou lá, né, para menos um desvio padrão. Agora Boeing, a gente volta para a média. E essa média está lá nos 400. E aí, se a gente recuperar agora e os preços voltarem ali para dentro da cunha ascendente, né, porque muitas vezes faz pullback uma vez que rompe, pode chegar ali até 409 de novo. E aí, o que a gente vai estar vendo aqui nesse gráfico do diário é uma construção de um topo duplo que está em formação. Porque o número de pullbacks é muito significativo quando a cunha ascendente ela rompe para baixo. Isso sem falar que essa linha marrom aqui é um importante ponto de resistência. E aí vai dar continuidade para essa linha, esse sinal aqui de venda que já aparece numa cadeia. Então, tá meio cedo ainda de querer fazer qualquer tipo de venda no índice. Vamos falar um pouquinho também agora do dólar, né? O dólar não tem essa coisa toda bearish aí não, gente. Então, o dólar vai estar aqui em cima, né? E aí embaixo a gente vai ter o SP500. Vocês notaram que o dólar nem se mexeu? Simplesmente os índices inventaram de ter um crashzinho pequenininho, né? E o dólar tá lá quieto. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui com o rendimento dos bonds de 10 anos. Simplesmente eles estão querendo estabilizar ali em torno de 3,5, tá? E o mercado veio abaixo. É interessante ver quando o mercado não se movimenta, né? Tanto em termos do dólar quanto do rendimento dos 10 anos, tá? Os bonds aqui são a renda fixa, só que esse US 10-year aqui não é o bonds propriamente dito, não é a renda fixa, é o rendimento, tá? Dessa renda fixa. Então é por isso que o que eu acho que nós estamos vendo agora é uma bear trap. Ou seja, o urso tá jurando aqui que ele vai vender enlouquecidamente, tá? Só que não vai. E sabe o que me lembra isso, gente? Me lembra isso daqui, ó. O Michael Burry. Lembra desse cara mala sem alça? Pois é. É por isso que eu falava pra vocês, ó. Esse cara não é flor que se cheire. Olha o cara falando, ó. Ah, eu estou mega vendidão. Aí todo mundo, vamos vender, vamos vender. Aí de repente ele, bom, eu não estou vendido. É uma sacanagem. Esses caras fazem isso só para confundir as pessoas, porque não tem outra explicação, né? Então, o mais provável é que a gente veja os índices achando o fundo aqui, tá? E aí voltando ali para a média para daí definir o que vai fazer, né? Possivelmente a gente já tem querendo um topo aqui fazer informação, mas por enquanto não tem jeito. Isso daqui tá com mais cara de fundo do que de topo. Uma bear trap que nós estamos vendo possivelmente. Esse trap é a armadilha do inglês. E é interessante, normalmente eu não falo sobre ações, mas vamos olhar aqui a Tesla, tá? Porque a Tesla está num ponto tão bonito de compra aqui, tá? Se eu pegar a Tesla e dividir pelo QQQ, né, que é o Nasdaq, você vai ter a força da Tesla nesse índice. Olha só, a Tesla está fazendo um oco invertido aqui. E além disso, se vocês olharem, também tem uma cunha, só que não ascendente, uma cunha descendente. Essas cunhas descendentes, elas rompem para cima. E aí, será que tem um monte de ação como a Tesla que pode estar num fundo? Se a gente pegar a cabeça desse oco invertido e projetar para cima, a Tesla tem essa projeção ali de quase 238, que é basicamente o último topo anterior. Então não é muito comum a gente ver os índices fazendo um crash violento quando o gráfico das ações aqui começa a ter um monte de formação de alta. E não é só a Tesla, tem um monte de outras ações também. É bonito de ver. A Tesla primeiro teve uma venda, depois uma outra vendona maior e aí agora uma venda mais rasinha. É interessante porque esse aqui é o ponto, né? Esse ombro direito aqui, né? Que é o ponto do pivô, vamos dizer assim, é onde os compradores entram, tá? E é onde os vendedores também querem capitular, ou seja, se subir, eles vão estar vendendo mais, os vendedores. Então, o candle a gente viu ali é um candle totalmente de indecisão, tá? É quase um doji, tá? Onde a abertura e o fechamento eles são semelhantes. Então é interessante ver como é importante achar esses dojis, né? Porque eles podem marcar topos e fundos de uma maneira bem frequente. Então o mais provável agora é que o SPY venha a fazer um ponto de recuperação agora em direção à média, porque ele fez esse movimento muito significativo para o extremo, menos um desvio padrão. E se a gente olhar aqui o Nasdaq, que é na forma da ETF QQQ, a gente viu ali um doji também, né, um ponto de indecisão, que daí desencadeou essa correção do mercado, um movimento que foi além do movimento semanal também aqui demonstrado nessas linhas pontilhadas. Então é muito possível que a gente agora esteja no fundo e que depois o Nasdaq
vai tentar esses 300 aqui, 299,43 mais precisamente. Claro, isso aqui não é linha reta, isso aqui deve acontecer nas próximas semanas, mas é bem mais provável uma subida do que uma queda. Mesma coisa aí para o SPY, mesma coisa também para Tesla, então o mais provável é que todos esses ativos eles busquem altas mais altas, topos mais altos. E se a gente vê também o VIX melhorando e caindo mais, e achou a resistência ali da média de 20, daí inventou de cair, aí o mercado ele continua a subida. Porque da mesma maneira que pode estar um ponto de duplo topo em formação, tanto no Nasdaq quanto no SPY, tá? Aqui no VIX, e por que não fazer um duplo fundo, né? Bem nesse ponto onde todo mundo está pensando já em comprar o VIX, que é ao redor dos 20. Principalmente porque a gente já tem uma divergência positiva de alta aqui para o VIX, só que essas coisas não são imediatas, às vezes dá uma enroladinha básica, né? Aí a gente poderia realmente confirmar o fundo duplo no VIX, confirmar os duplos topos lá no Nasdaq, no SPY, em tudo que é índice, né? E aí sim seria uma entrada perfeita de venda, uma venda que vai durar até janeiro, tá, gente? Ou até mais. Então, fiquem espertos aí, a gente tá no rally do final do ano, tem ainda upside, esse mercado tem espaço para subir, mas já está começando a mostrar que esse mercado ele é bear ainda e não acabou, tá? Então, faz sentido vender agora? Não, gente, não faz sentido nenhum vender nesse mercado agora. Ainda mais porque a gente está num ponto importante de suporte, já andou menos um desvio padrão. Isso aqui não é ponto de vender. O ponto de vender é num ponto mais de média, não um ponto de extremo. Então, é mais provável que esse mercado venha a recuperar aí durante a semana. Só que tem um pequeno problema. Ele se chama oil, tá? Então, se o oil der venda absurda, o mercado vem abaixo, tá? E esquece tudo que eu falei aqui. Então, olho no oil, porque o negócio deve começar por lá. E o oil tem uns outros problemas violentos pegando aí nos futuros que estavam em contango. Então, aí é complicado, porque aí a OPEC tem que fazer umas coisas lá, que aí tem que mexer na produção. E aí é bem complexo, tá, gente? Eu vou falar de oil da outra vez, só que eu vou ficar focado só nos índices mesmo. Mas fiquem de olho nos movimentos do oil, porque se começar a ter crash muito significativo, aí a coisa complica. Em resumo, esse mercado, eu realmente acho que aqui é suporte, que deve dar uma melhoradinha, tá? Particularmente porque os bonds, a renda fixa ainda tá positiva, tá entrando dinheiro na renda fixa. E vamos falar agora no final sobre o índice de medo e ganância. Eu achei que a gente ia bater na extreme greed, ou seja, naquela ganância extrema, tá? Mas a gente quase chegou lá, bateu 75 na trave, mas daí não foi. E aí, como deu essa vendinha, que por sinal é bem bullish, né? Então a gente ainda tá dentro dessa ganância. Só que dependendo dos resultados do PPI agora, a gente pode ainda voltar para essa extrema ganância. O momentum do mercado também é bullish. A gente ainda está fazendo trade acima dessa média amarela aqui de 125 dias. A força do preço das ações, o Stock Price Strength, você vê que está na Extreme Greed, naquela extrema ganância, né? Só que ele já está olhando para baixo, já está enfraquecendo um pouquinho. E mesma coisa para o índice de respiração do mercado, né? Então, aqui a gente vê que o McClelland, ele tá agora enfraquecido um pouquinho. A relação de put e call tá no 0 a 0, não tá nos dizendo muito. Para a gente ter realmente um topo, isso aqui precisa cair mais, tá? Que normalmente quando bate ali pro 0,80, por aí, é onde a gente costuma ter topos, porque as pessoas acham que comprar put é para fracos, né? Então, quando o mercado começa a ficar na extrema ganância, que não precisa ter defesa, que não precisa ter nada, aí é que tem crash mesmo. O VIX aqui tá fazendo esse overshoot para cima, né? Esse movimento de subidinha, o que é um pouco ruim para o mercado, mas o VIX ele baixou bastante, né? O que ainda é bom, né? O safe haven aqui, a demanda, né, pelos bonds, né? Você vê que a galera não quer mais tanto bonds em relação ao mercado da Bolsa de Valores, né? Então, o dinheiro está entrando um pouquinho na Bolsa de Valores, né? Mas ainda é importante esse dinheiro aqui da renda fixa.
E aí, quando esse índice cai, significa que o dinheiro finalmente está querendo entrar para a Bolsa de Valores, mas ainda é menos 0 a 0, tá, gente? E os junk bonds, que representam mais risco, né? Você vê que as pessoas estão começando a querer comprar mais risco, tá? Isso aqui fala em favor de um mercado mais bullish. Então, se a gente olhar agora aqui no calendário para essa semana, quarta-feira é muito importante, tá? Hoje, na terça aqui, a gente teve a API, tá? Que foram as reservas de petróleo aqui que já se mostraram que o negócio não tá fácil, né? E amanhã é o mais importante de todos, que é a EIA, tá? Então, olhem aí quando for 12:30 aqui no Brasil, que vai ser essa parte aqui de petróleo, que é importante a gente ver. Temos aqui um índice de produção, né, que se espera que esse índice vá para cima. Para o mercado bullish, esse non-farm productivity aqui tem que subir, tá? E o unit labor tem que ir para baixo, tá? Se isso aqui inverter, é porque a gente fica bearish, tá? Seria fantástico, porque daí mostraria que a inflação nos Estados Unidos ia estar até negativa. O que eu duvido, tá, gente? Mas é nesse sentido a coisa. Agora, se a gente vê o non-farm productivity para baixo e esse unit labor cost para cima, aí ferrou. Porque isso daí fala em favor de uma inflação bem mais alta. E aí o Fed vai ter que ser mais agressivo e mais hawkish e vai ter que subir mais juros e aí a bolsa despenca mesmo. O que o Fed quer agora é que as pessoas percam o emprego e que esses números cheguem a 5,5%, tá? E que fique tudo ruim essa parte de emprego. E para que tudo isso? Para daí diminuir a economia, desacelerar a economia, né? Por isso que as pessoas têm que perder emprego. Parece piada isso aí, tudo que eu tô falando, mas não é isso que eles querem. Porque quando a economia diminui, tá? Aí a inflação não sobe. E o que eles querem agora é exatamente controlar a inflação. Porque para secar a inflação, só assim mesmo, né? Para fazer parar essa máquina inflacionária, só diminuindo a velocidade de crescimento da economia. Então, olho também na terça-feira, olho também aqui na quinta-feira, porque vai ter empregos, esses dados aqui, Initial Jobless Claims, né, aqui, os pedidos de emprego, eles precisam ser olhados com bastante cuidado. E sexta-feira, o dado mais importante da semana, que é o PPI, tá? Além do índice de Michigan aqui, do sentimento do consumidor. Tudo isso na sexta-feira. E aí, gente, tudo bem? Olha, falei que não ia falar sobre oil, mas acontece que tá pegando tanta coisa aqui com oil, gente, que eu vou ter que falar pra vocês, tá? Então o vídeo vai ficar um pouquinho mais demorado, mas tenham paciência e venham aqui comigo. Deixa eu começar a falar pra vocês das coisas todas importantes que tem aqui, tá? E a mais importante delas é isso aqui, ó. O Fed, ele parou de imprimir dinheiro. Isso é muito sério, gente, tá? Então, esse período de blackout, onde o Fed não vai imprimir dinheiro, ele já começou. 3 de dezembro ele começou e ele vai até 15 de dezembro. Por isso que o mercado está corrigindo e as pessoas ficam naquela inércia, achando que vai subir, etc, né? Até a gente pode estar subindo, mas o problema é que a gente está subindo para fazer talvez um mega topão. Esse que é a grande questão, né? Então, esses eventos aqui de novembro já passaram. E agora o que a gente tem importante, o PCE já passou, tá? Os jobs aqui, os empregos também já passaram, dia 2 de 12, que eles vieram bons, o que é ruim, na verdade, tá? E aí o que falta agora é o CPI e a reunião do FOMC, tá? Porque o blackout a gente já tá. E aí, gente, começa uma coisa complexa. Nós estamos sim no rally do final do ano. E a gente tá vendo aqui que vai entrar muito dinheiro, gente, tá? Isso aqui é 4 bilhões, 4, 5 bilhões por dia, né? Até parar o período ali do blackout. Mas a grande questão é, será que isso daqui vai ser suficiente? Porque esse período todo do blackout, desses 3, 4, até chegando a 5 bilhões, né, nessa VWAP aqui, né, que é aquele ponto ali que os tubarões, né, vão estar mais focados, isso aqui é estimativa de dezembro. E dezembro geralmente é um mês mais lento em relação a novembro. Novembro é o mês melhor, sabe? Então a gente já viu todo aquele pump que eu já tinha alertado para vocês que ia vir, né? E o mês agressivo ele já foi, tá? É claro que a gente tem muita compra, mas o problema é que essas compras elas estão acontecendo em meio ao período do blackout, enquanto o Fed não está imprimindo dinheiro. E isso daqui é uma coisa muito problemática.
Nada impede que várias ações sejam compradas e aí os índices disparem, tá? Mas o grande problema é o oil. E agora eu vou mostrar para vocês. O oil, ele estava num gap muito grande em relação a aqui os rendimentos dos 10 anos, tá? Se eu chegar aqui mais perto, normalmente eles não ficam tão juntos aqui. Ó. Se vocês repararem, são poucos os períodos, tá, que o oil fica junto com o rendimento aqui dos 10 anos, né? O mais problemático que a gente está vendo aqui, ó, é o RO, tá? Isso aqui é USDA, né? Isso aqui é o diesel. E a curva aqui, ela mudou, gente. É muito raro a gente ver uma curva de contango, sabe? E quando você vê contango, significa que está tudo muito caro, tá? Então, é muito raro a gente ver o CL1 menos o CL2 em valores negativos, tá? Quando acontecem essas coisas, é porque tá tudo ruim, gente. Nós temos um Mega Ultra Blaster Master topo na frente, tá? Então, isso aqui não é legal. E eu falo topo porque a OPEC não vai deixar a curva em contango, não é possível. E a única maneira que eles têm, na verdade tem três maneiras, mas a única maneira que eles têm de mexer isso daqui, tá? É fazer com que o oil caia menos, porque o oil vai cair, ele já está anunciando, tá? Não existe, gente, um ambiente onde o OVX ele faz essas spikes para cima e o oil não vai fazer crash. Não tem, não existe essa possibilidade. E o detalhe é que o oil já está abaixo da média de 200. Sabe quanto tempo atrás o oil ficou abaixo da média de 200? A gente nem tem noção aqui, ó. Faz muito tempo, muito tempo que o oil não fica abaixo da média de 200, desde aquela época lá que ele foi pro zero, sabe? Então, o oil ainda não caiu. Sei que vocês podem achar que o oil já caiu demais, mas não, gente. E ele não tá bullish. A subida do oil aqui nesse mês de dezembro vai ser bearish. Muito cuidado, porque o oil já entrou em tendência de baixa. E isso aí é muito preocupante, porque o oil, ele é todo aquele sangue do complexo militar. Quando tem guerra, o oil daí vai para cima, né? Porque o que que acontece? Quando as economias começam a ir mal e a economia vai parando, aí falta óleo. E aí as pessoas entram em guerra exatamente para conseguir isso, porque existem as reservas de óleo, elas vão durar 49 anos. E aí depois disso acabam seus reservas de óleo, ninguém mais vai andar de carro, nem de avião, etc. É claro que houve, né, uma evolução, tem o shale, tem essas outras coisas aí que estão entrando, mas não tem um substituto propriamente dito para o óleo. Então não adianta. Estão querendo forçar a energia verde. Gente, energia verde gasta óleo. É ridículo isso daí. Não é um substituto. É uma PEC de gastança o que estão querendo fazer. É igualzinho, sem tirar nem pôr, tá? E assim, esses gaps que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E aqui a gente vê, né, o oil, tá, em amarelo e o SPX aqui em rosa. Não tem como durar esses gaps absurdos. Quem que tá mentindo? É o oil ou é o SPX, tá? Porque se for aqui o SPX, ele vai cair e vai fazer uma correção absurda. Se não, se for o inverso, aí até o oil vai atrás. Mas eu acho muito difícil por tudo que a gente está vendo e porque a gente está com esses futuros aí em contango, tá? E aí eles vão ter que ser forçados a ficar em backwardation. Para isso a OPEC vai ter que fazer umas medidas muito drásticas. E o oil vai cair de qualquer jeito. Esse que é o problema. A outra coisa é assim, o oil, ele é precificado em dólares, é que nem a Vale, né? A Vale tem umas coisas que ela gasta lá, né? Então sempre que o dólar sobe, a Vale cai. O oil também é a mesma coisa, mas não existe um ambiente em que o oil, né, vai ficar subindo, né, com o dólar subindo. Não tem como, tá? Aqui ele fez até uma piada, né? Ah, eu achei, né, que o dólar, né, e o oil fossem relacionados e que o oil seria precificado, né, em dólar. Mas a real é que ele é, né? Só que às vezes demora para acontecer realmente o movimento e agora a gente já tem um canal de baixa que está acontecendo aqui com esses preços do óleo que já estão operando aqui abaixo dessa média de 200, tá? E tem mais um outro agravante, e aí quem opera ouro, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês sabem que no início, quando deu a guerra com o Putin, o que que ele fez? Ah, é? Vão me ferrar? Tá bom. Então, a partir de hoje, a Ruble, que é a moeda lá da Rússia, tá? Ela vai ficar apegada aqui com o ouro. Pronto. Então, tipo,
1 grama de ouro, tá? Vai ser a mesma coisa que US$ 60, né? E ele fez isso para se proteger, porque a Rússia é o país número 1 agora. A Rússia consegue ter mais óleo que os Estados Unidos, gente. Isso nunca aconteceu na vida. E graças ao Brandon lá, né, o Biden, que fica inventando moda e fica gastando todo o óleo das reservas do país deles e ainda por cima vendendo para rua, para a China. Não tem cabimento o Biden vender o óleo para a China, mas é o que está acontecendo, né? Aí o que, que acontece agora? Por causa dessa associação da ruble, né? Por causa dessa associação da moeda russa com o ouro, gente, dependendo do movimento que o oil for fazer, o ouro dobra. Muito cuidado se você está ficando vendido no ouro, porque não vai mais valer a pena a partir do momento que está acontecendo todas essas coisas aqui, tá? Imagina uma situação, tá, onde a Rússia vai oferecer 2 barris de petróleo pelo preço de 1 grama de ouro. Se as pessoas tiverem que comprar ouro para comprar o oil, gente, o ouro mais que dobra. Então, muito cuidado, não fique vendido no ouro, não recomendo, porque não está valendo a pena. Então, esse gap aqui entre o SP500 e o oil, ele vai ter que se fechar. Ou o oil vai atrás do SPY, ou o SPY vem abaixo aqui do oil, mas não vai ficar assim. E o pior vem agora. Se você já se assustou com o que eu estou falando agora, meu, a China, assim, vamos falar o que está acontecendo e a viagem, né? A viagem é que a China vem dizer que está tudo bem e que eles vão parar com aquela política maluca deles de Covid, forçando os caras a fazer teste anti-Covid todos os dias, né? E as pessoas estão fazendo protesto na China e tá maior das confusões, né? E assim, a gente vê vídeo todos os dias no Twitter para quem tem VPN, não tá assim abrindo e as pessoas estão viajando na maionese, entendeu? Olha, VPN salva, gente. Se você quiser um VPN, tá? Tem um link aí que eu vou deixar aí abaixo na descrição para você pegar, porque abre um mundo novo no Twitter. Você começa a ver coisa que você nunca viu antes. E por que eu estou mostrando esse gráfico aqui? Porque está acontecendo alguma coisa estranha com a moeda chinesa, que ela está fazendo um ralizão. E quando a gente teve um grande rally, da moeda ali do pound inglês, tá? Da libra esterlina, todos os mercados subiram. E aí ficou feliz por um tempinho, tal, né? Agora, tá tendo rally chinês. A grande questão, será que isso aqui é fake? Ou será que isso aqui é verdadeiro? Porque, às vezes, o ouro, ele tende a seguir essa moeda aqui do CNH, né? Por isso que é interessante notar. E outra coisa que tende a seguir isso daqui é o net gas, tá? Então, o gás natural aí, ele tem algumas coisas relacionadas com a China. Então fiquem de olho, porque no futuro, e não agora, porque agora vai entrar em recessão, vai ficar ruim tanto para o net gas quanto para o óleo. Mas o net gas, ele tá absurdamente bullish no longo prazo, gente. Se fosse comprar uma coisa só, tinha que comprar gás natural. Porque essa loucura aí que os verdes estão fazendo de banir gás natural não existe, não vai dar em nada. Isso daí é a maior viagem que eu já vi em toda a face da terra, tá? Os caras estão trocando certo por uma coisa que gasta energia, não dá para entender, não é que vai fazer energia, vai gastar energia, né? Então revejam os market news anteriores que eu já falei bastante sobre energia eólica também, tá? E é isso. Abram os olhos. Muito obrigada pela atenção dispensada. Até uma próxima oportunidade.